chamo João Paulo. Hoje nós vamos estar prosseguindo com as aulas sobre filosofia. Nós já falamos sobre a vida e a obra de Platão, e agora nós vamos falar sobre a caverna de Platão, ou, como alguns chamam, o mito da caverna. Eu sou doutor em teologia sistemática pela FAETESP, dali de Guarulhos. Eu também estou me formando em licenciatura em filosofia pela faculdade Uninter. Não se esqueça de inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Compartilhar também esse vídeo, para que demais pessoas possam também estar assistindo. E também vocês nos ajudam assim nesse canal, para que esse canal siga crescendo. E também deixe o seu joinha. E caso vocês vejam a cortina aqui mexendo atrás de mim, não tenha medo não. Eu tenho um cachorro, um Lhasa Apso, e como eles são muito apegados ao dono, eles ficam sempre no pé. Beleza? Então bora lá? Vamos à aula? A caverna de Platão. Conhecimento versus sentido. Olha, um dos seus textos mais conhecidos, A República, Platão mostra como a percepção humana existe sem que ninguém perceba as formas, e como o verdadeiro conhecimento só é conquistado pela filosofia. Qualquer conhecimento obtido com os sentidos não é conhecimento, segundo ele, mas é simplesmente uma opinião. O mito da caverna. O mito da caverna é uma conversa entre Sócrates e o irmão de Platão, Glauco. No diálogo, Sócrates ele pede para Glauco que imagine um mundo em que uma ilusão seja percebida como realidade. Para apresentar a sua questão, ele criou um exemplo. Ele criou um seguinte exemplo. Havia uma caverna onde o grupo de pessoas foi feito prisioneiro desde que essas pessoas nasceram. E esses prisioneiros não podiam se mover. O pescoço e os joelhos estavam acorrentados. E, portanto, não podiam girar o pescoço, nem o corpo, no caso. Eles só enxergavam o que estava diante deles. E uma parede de pedra atrás e acima dos prisioneiros havia uma fogueira. E entre o fogo e os prisioneiros havia um muro baixo, por onde outras pessoas passavam carregando objetos na cabeça. A luz do fogo, ela projetava a sombra dos objetos em movimento na parede, em frente aos prisioneiros. E essas sombras são tudo o que eles podiam ver. O único som que escutavam são os ecos de lá de dentro da caverna aonde eles estavam. Bem, como os prisioneiros nunca foram expostos aos objetos reais, isso durante toda a sua vida eles só conheceram aquela sombra, só conheciam aquelas sombras ali dentro da caverna onde eles estavam. E eles confundem as sombras com a realidade. Para eles, os ecos da caverna são barulhos emitidos pelas sombras. Se aparecesse a sombra de um livro, que seria um exemplo no caso, se fosse a sombra de um livro, esses prisioneiros afirmariam que havia visto um livro. Não diriam que tinham visto a sombra de um livro, porque eles não conhecem as sombras. E finalmente acontece algo ali naquela caverna. Um dos prisioneiros compreendeu a natureza daquele mundo
e se tornou capaz de adivinhar qual seria a próxima sombra, o que lhe rendeu elogios e reconhecimento também dos outros que ali estavam. Todos o elogiavam. Agora, vamos supor que um dos prisioneiros ali seja liberto. Se alguém mostrar a ele um livro de verdade, o prisioneiro ele não será capaz de reconhecer o livro, não será capaz de reconhecer aquele objeto ali diante dele. Porque para ele, um livro é uma sombra projetada na parede ali de pedra. A ilusão de um livro parece mais real do que o livro em si. E nesse diálogo, Sócrates ele continua apoderando sobre o que aconteceria se os prisioneiros libertados eles fossem na direção do fogo. Certamente ele se viraria por causa do excesso de luz e voltaria para o escuro das sombras, que lhe parecem mais reais. E então, o que ocorreria se os prisioneiros fossem forçados a sair da caverna? Eles ficariam raivosos, eles ficariam talvez estressados e seriam capazes de ver a realidade diante dele, porque ficaria cego pela luz do sol. Depois de um instante, porém, sua visão se ajustaria e o prisioneiro compreenderia que a realidade dentro da caverna estava errada. Ele olharia para o sol e entenderia que aquela entidade era o que criava as estações do ano, os anos e tudo que era visível no mundo. E até certo ponto, também era a causa do que ele e os seus companheiros viam ali dentro da caverna. Ele não sentia aqueles dias vividos dentro da caverna como uma boa lembrança, pois agora ele compreendia que as suas percepções antigas não eram de fato a realidade. O prisioneiro, no caso, que foi ali liberto, então ele decide retornar à caverna e soltar os outros que ali estão. Quando ele volta, ele tem que lutar primeiramente para se adaptar novamente ali à escuridão daquele local. Os outros prisioneiros, eles estranham o seu comportamento. A escuridão da caverna ainda é a única realidade deles ali, daqueles que ali estavam. E em vez de fazer-lhes elogios, chamam-no de estúpido e não acreditam no que ele lhes contava. Os prisioneiros, então, o ameaçam até de matá-lo, caso ele tente libertar o mito da caverna de Platão na cultura popular. Caso essa história lhe pareça vagamente familiar, é porque você já ouviu falar de alguma variação dela antes. Um exemplo é o filme Matrix, que fez muito sucesso em 1999. Ele é baseado no mito da caverna de Platão. E para citar Neon, o personagem de Keanu. Isso significa Platão, ele compara os prisioneiros acorrentados dentro da caverna às pessoas que desconhecem a teoria das formas. Elas confundem a aparência do que está diante de si com a realidade que vivem, aqueles que vivem na ignorância e bem satisfeitas porque a ignorância é tudo o que essas pessoas conhecem. No entanto, quando partes da verdade começam a aparecer, a situação pode ser assustadora e as pessoas desejam retornar. Quando alguém
não recua e insiste em buscar a verdade, em compreender melhor o mundo e o que está ao seu redor, e jamais será capaz de retornar ao estado de ignorância. O prisioneiro liberto representa o filósofo, que ele busca a verdade. Ele busca a verdade maior, fora da realidade a qual ele ali percebe, a realidade percebida. Segundo Platão, quando as pessoas utilizam a linguagem, eles não estão nomeando os objetos físicos que eles veem, mas algo que não conhecem, que eles não conseguem ver. Esses nomes se relacionam a coisas que só podem ser apreendidas pela mente. O prisioneiro ali, ele acreditava que a sombra de um livro era de fato um livro, até que finalmente ele foi capaz de virar e ver a verdade. Agora, substitua a ideia do livro por algo mais substancial, como a noção da justiça. A teoria das formas de Platão é que possibilita que a pessoa se vire e descubra a verdade. Em essência, o conhecimento adquirido pelos sentidos e pelas percepções não é um conhecimento real, mas é somente uma opinião. É somente pelo raciocínio filosófico que alguém pode ser capaz de conhecer, de adquirir o conhecimento.